Capítulo 200. Cemitério dos Exilados. 3 dias depois, Long Shen saiu de sua caverna imortal exausto. Ele viu que fora da caverna imortal, toda a sua facção se reuniu para mandá-lo embora. E não era apenas seu povo, mas também a facção de Ezequiel. Li Chi, Song Mingyuan e 5 outros discípulos principais também vieram. Todos eles expressaram seu apoio a Long Shen naquele dia. Infelizmente, o apoio deles não mudou a decisão do mosteiro. Mas, de qualquer forma, eles ainda estavam cheios de respeito por Long Shen. Sua força não era necessariamente a mais forte, mas ele sempre ousou resistir às regras, ousou enfrentar inimigos e ousou enfrentar qualquer dificuldade sem medo. Oh, que animado! Todos vocês vieram aqui para me mandar embora, riu Long Shen. Vocês realmente são meus bons irmãos, minhas boas irmãs. Mas vocês parecem um pouco apresentáveis. Onde estão as flâmulas e fitas? Se você acenasse enquanto gritava meu nome, isso definitivamente seria mais grandioso. Todos viram que Long Shen parecia completamente exausto. Eles presumiram que ele havia começado a sentir a pressão de ser exilado. Mas ninguém o ridicularizou. Afinal, aquele era um caminho de morte definitiva. O fato de ele ousar escolher esse caminho já provou sua bravura. O mais incrível de tudo foi que Long Shen não parecia sentir o menor desespero ou medo. Na verdade, ele ainda poderia brincar com todos em tal momento. Tang Wan'er caminhou até Long Shen. Suas lágrimas escorriam antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Long Shen riu. Você não pode chorar no futuro. Eu já disse que faria qualquer um que te fizesse chorar sangrar. Você quer que eu me esfaqueie? Tang Wan'er queria rir, mas não conseguiu. Um sentimento doloroso encheu seu coração, mas ela nem sabia o que era esse sentimento. Ela tinha uma montanha de coisas que queria dizer, mas naquele momento ela não conseguia dizer nada. Não se preocupe. Quem você pensa que eu, Long Shen, sou? Como um grande canalha, tenho uma vida robusta que sobreviverá a qualquer desastre. Eu vou ficar bem. Long Shen consolou Tang Wan'er quando a viu continuar a chorar. Fique seguro. Tang Wan'er olhou para Long Shen em meio às lágrimas. Eu prometo, vou voltar vivo. Long Shen estendeu a mão solenemente. Ok, então eu vou confiar em você. Mas se você quebrar sua promessa, eu vou te odiar por toda a vida. Tang Wan'er deu as mãos a Long Shen. A promessa de Long Shen a acalmou bastante. Ela sabia que Long Shen era alguém que cumpria suas promessas. Agora Tio se aproximou e gentilmente arrumou o colarinho. Você tem que ter cuidado desta vez. Você não pode ser negligente ou descuidado. Você entende? Na frente do amor de irmã mais velha de Tio, o coração de Long Shen azedou ligeiramente. Mas ele reprimiu suas próprias emoções e assentiu. Chefe, você definitivamente deve voltar. Vamos todos nos vingar juntos. Guo Ren também apareceu, relutante em se separar dele. Long Shen deu um tapinha em seus ombros. Bom irmão, com certeza voltarei. Quando o fizer, iremos saldar nossa dívida com eles. Ainda tenho algo para te dizer. Você possui o coração de um especialista e obviamente entende o que realmente significa proteger algo. Mas seu talento não é tão alto assim.
Então, no futuro, você vai sofrer muito. Se você realmente deseja se tornar um verdadeiro especialista, precisa abrir um novo caminho de cultivo. Guo Ren assentiu, entendendo o que Long Shen queria dizer. Ele não possuía nenhuma vantagem apenas cultivando normalmente. Ele precisava encontrar um método pouco ortodoxo para romper com seu eu atual. De repente, o céu escureceu e uma enorme águia-gavião sobrevoou, descendo até o solo. Tinha mais de 50 metros de comprimento e dava a todos ali uma pressão intensa. Era uma poderosa besta mágica de terceiro nível. Havia um ancião de pé no topo do Rock Eagle. Ele disse a Long Shen: chegou a hora. Diga seu último adeus aos seus amigos. Long Shen balançou a cabeça e sorriu levemente. Saltando para cima do Rock Eagle, ele disse: não há necessidade de despedidas. Nos veremos novamente. Olhando para seus irmãos e irmãs, ele gritou: ok, todos voltem e trabalhem duro para cultivar. Vou dar uma volta. Aquele ancião deu um tapinha no Rock Eagle e ele abriu suas asas, liberando um poderoso vento astral enquanto subia ao céu. Ele desapareceu da visão das pessoas em um instante. Vendo aquela figura desaparecer, todos se despediram e voltaram para suas facções. Agora que a lacuna havia sido aberta, se eles não cultivassem o máximo que pudessem, a lacuna só aumentaria. Tangvanger voltou para sua caverna imortal. Em cima da mesa havia inúmeras garrafas e puts, bem como um pedaço de papel. O jornal disse a Tangvanger que o nome dessas pílulas medicinais era a pílula nutritiva de tendão. Era uma pílula medicinal para uso no estágio inicial da transformação do tendão. Isso permitiria que o Ti espiritual nutrisse os tendões mais rapidamente, aumentando a velocidade de cultivo. Ela olhou das palavras na página para os frascos de pílulas medicinais. Esse foi o resultado do refino de Long Shen por 3 dias e 3 noites. Tangvanger não conseguiu mais se conter, explodindo em lágrimas. Tio se aproximou e deu um tapinha em seus ombros, consolando-a. Long Shen definitivamente retornará. Ele refinou essas pílulas medicinais para nós porque temia que não tivéssemos pontos suficientes para acompanhar os outros enquanto ele estivesse fora. Então o que você precisa fazer agora é distribuir essas pílulas medicinais para todos. Você e Ezequiel também precisam aumentar rapidamente sua própria força. Tangvanger enxugou as lágrimas e assentiu: irmã Tio, eu sei. Eu vou ficar mais forte. Tenho uma dívida a saldar com esses desgraçados. Dentro da caverna imortal de um ancião, um jovem discípulo estava diante do ancião Sun. De suas vestes, ele parecia um aplicador da lei, um dos irmãos aprendizes mais velhos de Long Shen. Feng Hai, você se lembrou de tudo que eu te disse. A primeira é trazer de volta o anel espacial de Long Shen, e a outra coisa é capturar sua alma nesta Soul Locking Pearl. Você não deve esquecer, alertou o ancião Sun solenemente. Discípulo entende. Essa pessoa se curvou respeitosamente. Embora você já seja um especialista no reino da transformação do tendão intermediário, isso não significa nada no deserto de escombros. Existem incontáveis bestas mágicas de terceiro nível, e existem até mesmo bestas mágicas de quarto nível. Vou te dar 2 pílulas de ocultação de aura. Depois de pegá-lo, desde que você não libere intencionalmente sua aura, nenhuma besta mágica será capaz de sentir você.
pegue um no caminho até lá, lide com Long Shen e pegue outro no caminho de volta. Lembre-se, você não pode vazar nenhuma notícia sobre isso, alertou o ancião Sun solenemente mais uma vez. Sim, o discípulo entende. Ok, vá. Uma vez que você conseguir isso, eu pessoalmente vou ajudá-lo a chegar ao reino da transformação do tendão tardio. Muito obrigado, ancião. Essa pessoa ficou encantada, curvando-se apressadamente mais uma vez antes de sair. Ao ver aquela pessoa desaparecer, o ancião Sun sorriu sinistramente. Long Shen, como você está planejando escapar agora? Sentado no topo da besta mágica voadora, Long Shen percebeu que eles estavam voando direto para o norte. Todos os tipos de terras árduas passavam por baixo deles. Montanhas altas, florestas densas, desfiladeiros profundos e sinuosos. Você tem algum arrependimento? Aquele ancião foi o primeiro a abrir a boca. Não? Mesmo que tivesse que fazer de novo, faria do mesmo jeito. Long Shen balançou a cabeça. Ele sabia que também estava impotente sobre isso. Aquele ancião olhou com tristeza para Long Shen. Os jovens realmente têm o melhor. Olhando para você, lembro-me de mim mesmo quando entrei para o mosteiro. Haha, 60 anos se passaram em um instante. Minha nitidez há muito tempo foi desgastada. Ancião, você pode me ajudar a fazer algo? Vendo que este ancião era tão amigável, ele teve uma ideia. Ei, estamos apenas conversando. Não posso ajudá-lo a trapacear. Aquele ancião imediatamente ficou em guarda. Ele pensou que Long Shen iria querer que ele o mandasse para outro lugar. Em qualquer caso, ninguém mais saberia. Assim que Long Shen retornasse ao mosteiro, seu exílio terminaria. Elder entendeu mal o que eu quis dizer. Eu não quero que você me ajude a trapacear, mas depois que chegarmos ao deserto de escombros, você pode me ajudar a matar uma besta mágica de terceiro nível? Perguntou Long Shen. Oh, isso não é nenhum problema, prometeu aquele ancião. Essa jornada é muito longa. Provavelmente levará um dia inteiro. Você deve descansar primeiro durante esse período, ele lembrou a Long Shen. Long Shen assentiu. Ele realmente estava cansado de tomar pílulas refinadas por 3 dias seguidos. Não seria bom para ele entrar nesse tipo de terreno baldio perigoso neste estado. Ele precisava se recuperar primeiro. Seu enorme anel divino apareceu atrás dele, começando a absorver energia. Nesse ponto, seu anel divino não era mais nenhum segredo, então ele não precisava ter dúvidas sobre isso. Mas aquele Rock Eagle levou um susto assim que Long Shen convocou seu anel divino. Só se acalmou quando o ancião o consolou. Nem é preciso dizer que o poder do anel divino era incrível. Em apenas 6 horas, o Ti espiritual de Long Shen foi completamente recuperado. Quando ele abriu os olhos mais uma vez, viu que o cenário ao seu redor havia mudado completamente. O terreno estava nivelado e, ocasionalmente, ele podia ver algumas feras vagando por ali. Ele também viu algumas bestas mágicas cruéis do ar. Um tigre enorme e feroz com pelo de cores vivas, uma serpente que era ainda mais grossa que uma jarra de água. Todos os tipos de bestas mágicas aparecerão. Algumas bestas mágicas soltaram um rugido raivoso quando viram o Rock Eagle voar acima deles. Obviamente, isso foi um aviso.
Long Shen soltou um grito assustado ao ver como essas bestas mágicas eram aterrorizantes. Não era de admirar que nenhum exilado tivesse conseguido voltar para o mosteiro a partir daqui. Quem sabia quantos anos essas bestas mágicas viveram? Suas horas eram muitas vezes mais fortes que as de Little Snow. Isso porque Little Snow havia acabado de alcançar o terceiro posto. Ele não podia nem contar como tendo atingido o estágio inicial, mas ainda possuía um poder tão terrível. Quanto a essas bestas mágicas que controlaram seus domínios por muitos, muitos anos, há muito que atingiram o estágio intermediário, ou alguns até o estágio avançado. Seu poder era incomparável. Mesmo um especialista em transformação de tendão intermediário não seria necessariamente capaz de sair vivo, muito menos Long Shen, que estava apenas no reino da condensação de sangue. Foi relatado que aqueles discípulos centrais, que já haviam sido exilados aqui, estavam todos no reino da transformação de tendão. Mas mesmo assim, cada um deles morreu aqui. No entanto, Long Shen escolheu o exílio porque não tinha outra escolha. Essas incontáveis bestas mágicas de terceiro escalão permitiriam que ele reunisse o sangue da essência da besta mágica. Era um lugar excelente para ele fazer o sangue da essência das 10.000 bestas. Nos últimos 3 dias, ele não apenas refinou as pílulas nutritivas de tendão, mas também os pós medicinais necessários para o sangue da essência das 10.000 bestas. Tudo foi arranjado para ele. Tudo o que ele precisava era do sangue da essência da besta mágica, e ele seria capaz de fazê-lo, permitindo-lhe aumentar rapidamente sua base de cultivo. Essa foi a razão pela qual ele escolheu o exílio. Essa era a única maneira de aumentar rapidamente sua base de cultivo. Caso contrário, ele seria para sempre incapaz de alcançá-lo. Na madrugada do dia seguinte, eles chegaram a um enorme terreno baldio. Enormes montanhas de pedra escarpadas cobriam esta terra. Um cheiro sombrio e sinistro enchia este lugar. Eles chegaram ao deserto de escombros, o cemitério dos exilados. Capítulo 201 Leopardo Demônio das Sombras. Long Shen, este é o deserto de escombros. Eu só estou encarregado de mandá-lo aqui. Todo o resto dependerá de você. Espero que você possa voltar vivo ao mosteiro. Aquele ancião deu um tapinha no ombro de Long Shen e pulou de volta no Rock Eagle, voando de volta para o mosteiro. Este terreno baldio tinha dezenas de milhares de quilômetros de largura. Enormes montanhas de pedra irregulares eram as únicas coisas que se destacavam neste terreno baldio. As ervas daninhas ininterruptas que cobriam a terra faziam com que parecesse excepcionalmente desolada. Do fundo de uma enorme montanha de pedra, Long Shen observou o ancião partir. Ele ainda estava extremamente grato a ele. Ao lado de Long Shen havia uma centopeia prateada. Estava completamente imóvel, já tendo sido cortado em 2. Aquele ancião tinha feito isso por ele. Esta área era o território desta centopeia de prata. Tendo matado a Silver Centipede, este lugar deve ser relativamente seguro por um tempo. Aquele ancião claramente cuidou especialmente de Long Shen matando esta centopeia de prata para ele. Era um suzerano no auge da terceira posição intermediária, tornando-o muito poderoso. Poucas bestas mágicas ousariam invadir seu território. Então, Long Shen teve tempo suficiente para sondar seus arredores.
Caminhando até o cadáver da centopeia, ele usou uma lâmina para abrir sua cabeça e tirou seus 2 enormes sacos de veneno. Além da casca dura do Silver Centipede, a parte mais assustadora era sua toxicidade. A névoa venenosa que poderia cuspir cobriria imediatamente uma área de pelo menos 1 milha e, o mais assustador de tudo, esse veneno possuía uma força corrosiva extremamente poderosa. Além dos crustáceos Magical Beasts, quase nada mais foi capaz de resistir a essa corrosão. Depois de tirar os 2 sacos de veneno, Long Shen também pegou um balde grande e começou a coletar o sangue da essência da centopeia de prata. Infelizmente para ele, esta centopeia de prata não possuía muita essência de sangue. Long Shen só conseguiu coletar menos de 50 quilos. Embora não fosse muito, Long Shen já estava satisfeito, pois seu principal objetivo era o veneno. Ele o procurou por um longo tempo antes de apontá-lo para aquele ancião. O ancião apenas cortou com sua espada, enviando um raio de ti da espada que facilmente matou aquela poderosa centopeia de prata. Ao ver esse tipo de força, Long Shen ficou extremamente invejoso. Ele reuniu todo o seu sangue de essência em seu balde, mas, na verdade, ainda não era o verdadeiro sangue de essência. Ele ainda precisava processá-lo ainda mais. Tirando uma pílula medicinal, ele a jogou no balde. O sangue dentro do balde imediatamente começou a ferver com inúmeras bolhas surgindo. Vapor fluía no ar, liberando um cheiro desagradável. Mas o veneno dentro do sangue da essência da centopeia de prata não era muito forte, então tudo o que faria era deixar alguém um pouco tonto. Apenas consumir uma simples pílula de antitoxina foi o suficiente. Demorou 1 hora para o sangue da essência parar de ferver. Uma vez que não havia mais vapor saindo dele, o sangue tornou-se muito mais viscoso. Está bom agora. Long Shen sorriu e pegou uma bolsa cheia de pós medicinais. Esses eram os ingredientes da fórmula secreta que ele refinou antes de vir para cá, a fórmula secreta do sangue da essência das 10.000 bestas do monastério Xuantian. Quando o pó medicinal caiu no sangue da essência, um som crepitante veio do balde. O cheiro de sangue tornou-se ainda mais denso. Long Shen sabia que era o efeito do pó medicinal. Isso revigoraria a energia vital do sangue da essência. 2 horas depois, o sangue parou mais uma vez. Hora de começar. Long Shen respirou fundo. Embora ele estivesse muito confiante em suas memórias do soberano da pílula, ele ainda estava um pouco nervoso sobre este sangue de essência de 10.000 bestas que ele mesmo havia fabricado. Eu devo ter sucesso, então estou contando com você. Se isso falhar, eu realmente vou morrer aqui? Long Shen fez uma oração e enfiou a mão no balde. Seu chi espiritual começou a absorver loucamente o sangue da essência. Ele era como uma baleia absorvendo água. Todo o sangue da essência no balde desapareceu imediatamente em seu corpo, começando a se transformar loucamente. É exatamente o mesmo efeito. Long Shen ficou absolutamente encantado e aliviado. O sangue da essência das 10.000 bestas que ele havia criado era exatamente o mesmo do mosteiro. Ele conseguiu replicar a fórmula. Depois de expulsar as impurezas do sangue da essência, o que restou foi a essência completamente ativada que ele devorou. Long Shen tinha acabado de alcançar o 7º estágio celestial da condensação de sangue.
De acordo com sua velocidade normal de cultivo, ele precisaria de pelo menos mais 2 meses antes que seu sangue atingisse a saturação novamente. Mas com esse método, a velocidade de cultivo de Longshen aumentaria muito. Contanto que houvesse sangue de essência de 10.000 bestas suficiente, ele poderia avançar continuamente direto para o reino da transformação do tendão. Longshen soltou um suspiro, sentindo o sangue dentro de seu corpo. Ele sorriu, este balde de sangue de essência era equivalente a meio mês de cultivo. Isso encheu Longshen de entusiasmo. Isso reduziria muito seu tempo entre os avanços, economizando um tempo precioso. Depois de absorver tudo, ele encontrou uma enorme caverna no fundo da montanha de pedra. Aquele era naturalmente o antigo covil da centopeia de prata. Agora havia se tornado o habitat de Longshen. Ele sabia que o território de uma besta mágica de terceiro nível seria extremamente grande. Muito provavelmente não haveria uma única outra besta mágica em dezenas de quilômetros. Ele definitivamente poderia viver aqui com segurança por enquanto. Felizmente, esta caverna era bastante limpa, sem muito excremento. Parecia que o Silver Centipede preferia um ambiente mais limpo. Depois de entrar na caverna, Longshen primeiro montou uma barraca. Isso foi algo que ele havia tirado daquela pessoa que tentou roubá-lo a caminho do mosteiro. Ele já havia jogado fora todos os colchões e roupas de cama que tinha, mas manteve esta tenda luxuosa. Depois de se arrumar e descansar um pouco, Longshen olhou para o céu. Atualmente era meio-dia. Ele montou uma grande panela do lado de fora. Ele colocou um dos sacos de veneno da centopeia de prata na panela de ferro. Um cheiro corrosivo imediatamente encheu o ar. Só de sentir o cheiro, ele sentiu como se seu trato respiratório estivesse sendo corroído. Segurando o nariz com força, Longshen acendeu o fogo embaixo da panela. Ele também colocou mais de 100 pontas de flecha no veneno antes de recuar rapidamente. Ele só voltou a respirar quando estava a 1 quilômetro de distância. O veneno da centopeia de prata era realmente muito assustador. Mas ele já havia preparado lenha suficiente sob a panela para manter o fogo aceso por muito tempo. À medida que as pontas das flechas ferviam no veneno, elas facilmente começavam a absorver esse veneno. Agora ele não precisava fazer nada. Ele apenas esperou pacientemente aqui. Ele atualmente não se atrevia a explorar mais. Toda a terra que fazia fronteira com seu pequeno território tinha que ser controlada por pelo menos uma besta mágica de terceiro nível. O atual ele nem teria uma boa chance de derrotar uma besta mágica de terceiro nível. E se ele se deparasse com uma besta mágica de terceiro nível, não seria sobre sua probabilidade de vencê-la, mas a probabilidade de fugir. Quando o fogo queimou todo o combustível, 4 horas depois, o veneno já havia fervido. Um cheiro repugnante ainda pairava no ar. Ele tinha mais de 100 pontas de flechas venenosas agora que foram tingidas de preto pelo veneno. Longshen tinha acabado de pegar um quando de repente o pote inteiro explodiu, assustando Longshen. Ele rapidamente saltou para longe. Se ele acabasse picado por uma dessas flechas envenenadas, realmente havia a possibilidade de ele morrer. O veneno da centopeia de prata era muito poderoso. Aquela panela de ferro havia sido corroída a ponto de agora estar fraca como vidro.
Long Shen olhou animadamente para aquelas pontas de flecha pretas como breu. Com essas flechas envenenadas, ele ficaria muito mais confiante em matar bestas mágicas de terceiro nível. Vendo que o céu já estava começando a escurecer, Long Shen voltou para sua tenda para descansar. Ele nem tinha vontade de cultivar. Ele montou algumas armadilhas com as flechas envenenadas e depois dormiu. No dia seguinte, Long Shen recolheu suas armadilhas e cuidadosamente começou a viajar para o sul. Tendo acabado de sobrevoar esta área no topo do Rock Eagle ontem, ele ainda se lembrava de que havia uma besta mágica de terceiro nível aqui, o Shadow Devil Leopard. A velocidade do Shadow Devil Leopard de terceiro escalão era incomparavelmente rápida e excepcionalmente feroz. Mas ao contrário de outros leopardos besta mágica, preferia caçar durante o dia. Bestas mágicas não eram como humanos. Eles não precisavam cultivar. Eles usaram carne e sangue para aumentar seu próprio poder de cultivo. Quanto ao Shadow Devil Leopard, seu aspecto mais aterrorizante era como ele podia se camuflar quase completamente. Embora fosse uma besta mágica peluda, seu pelo podia mudar de cor de acordo com o ambiente. Se estivesse escondido em alguma grama ou contra algumas pedras, era praticamente impossível vê-lo. Às vezes, bestas mágicas passavam por ela sem saber que haviam caminhado bem na frente da morte. Depois de viajar mais de 80 quilômetros, Long Shen diminuiu a velocidade. Isso era perto de onde tinha estado. Espalhando seu sentido divino, Long Shen notou uma figura preguiçosa tomando sol no topo de algumas rochas. Descansando naquelas pedras, sua cor tornou-se exatamente a mesma das rochas. Se Long Shen não tivesse notado ontem pulando de algumas pedras para rugir para eles em alerta, ele realmente não teria imaginado que uma besta mágica seria capaz de se camuflar tão bem. Essa distância deve ser a certa. Long Shen olhou em volta. Havia um caminho natural aqui. Era um lugar perfeito para montar uma armadilha. Originalmente, Long Shen planejava cavar algumas armadilhas, mas pensando em quão poderoso era o corpo do Shadow Devil Leopard, ele decidiu contra isso. As chances disso funcionar eram muito baixas e também dava muito trabalho cavar aqui. Ele então considerou fazer uma armadilha de gatilho como a que havia usado contra o Marquês Yi. Mas então ele ainda balançou a cabeça. Esse tipo de armadilha exigiria que ele atraísse o Shadow Devil Leopard para lá. Se ele fosse descuidado, poderia acionar sua própria armadilha. Talvez em sua morte, até mesmo o Shadow Devil Leopard riria dele. Depois de refletir sobre isso por um longo tempo, Long Shen pegou 6 arcos longos, estabelecendo 6 pontos ao longo do caminho de onde ele poderia atirar uma flecha envenenada. Ajustando totalmente os arcos, Long Shen colocou uma adaga na corda do arco para evitar que disparasse. Enquanto aquela adaga fosse movida, mesmo que fosse o mínimo, o arco dispararia imediatamente sua flecha envenenada. Todos os 6 arcos foram colocados nas laterais do pequeno caminho. Eles estavam todos a menos de 2 metros um do outro. Com seu enorme corpo de mais de 20 metros de comprimento, o Shadow Devil Leopard provavelmente seria atingido se andasse aqui e todas as 6 flechas fossem disparadas de uma vez. Contanto que uma flecha acertasse, isso diminuiria drasticamente seu poder. Então, ele poderia matá-lo com muito mais facilidade.
Mais uma vez revisando os 6 arcos e confirmando que tudo estava perfeito, Long Shen rastejou lentamente até o Shadow Devil Leopard. Quando estava a 3 quilômetros dele, ele parou. Se ele chegasse mais perto, isso o colocaria em guarda. Depois de pesar um pouco uma pedra do tamanho de um ovo, ele usou toda a sua força para jogá-la na cabeça do Shadow Devil Leopard.